8:1, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ao lermos esse texto, nós vemos que houve uma quebra no processo da escolha dos juízes. Porque até então nós nos vimos que quem escolhia era o próprio Deus. Mas aqui, quem escolhe é o próprio Samuel. Nós vemos que Samuel, ele tinha acesso a Deus. Mas ele simplesmente, talvez pelo cansaço, pela idade, ele coloca os filhos dele lá. E é interessante que a Bíblia explica e fala que o motivo pelo qual ele colocou os dois é porque ele estava velho, ou seja, cansado, desanimado. Pelo texto nós vemos que Samuel coloca os filhos dele lá, mas ele não dá assessoria, ele não acompanha, ele não está junto. E queridos, algo que nós aprendemos aqui é que como líderes, seja de ministério, seja na nossa casa, seja na empresa, aonde nós temos que preparar pessoas para nos substituir. Nós não podemos, às vezes acontece muito aqui na igreja, um irmão está no ministério e simplesmente ele chega para o líder e fala, estou saindo. Mas ele não preparou alguém para o seu lugar. Nós precisamos preparar, porque se você sai, fica um desfalque, o outro vai ficar sobrecarregado. Então nós temos que ter isso no coração. Na nossa empresa, onde nós trabalhamos, no emprego, nós não podemos simplesmente sair, chegar para o patrão, estou indo embora. Não, nós precisamos, olha, eu estou querendo sair da empresa e eu queria preparar alguém. Você tem alguém para eu colocar? Para eu passar o serviço, para eu passar tudo? Geralmente é assim. Mas Samuel não pensou dessa forma. E ele não estava lidando com qualquer coisa. Ele era o representante de Deus ali. Era ele que governava o povo. E simplesmente ele coloca os filhos dele ali. E como consequência das atitudes erradas de Samuel em primeiro lugar, e de depois os seus filhos, os anciões se reúnem, junto com o povo, com certeza que chegaram até ele, e chega até Samuel e diz assim, olha, você já está velho, seus filhos não seguem os teus caminhos, não seguem seus princípios, seus valores, então nós queremos um rei. Por quê? Eles ficavam olhando para as outras nações e queriam o que as outras nações tinham. Eles não chegaram para Samuel e falaram assim, Samuel, vê com Deus o que nós vamos fazer, porque os teus filhos não estão seguindo os caminhos, os teus filhos não estão corretos. Conversa com Deus, vê o que é que nós temos que fazer. Não, eles não fizeram isso. Eles simplesmente falaram, nós queremos um rei. Queremos ser iguais às outras nações. E Samuel, queridos, ele não ficou, como nós lemos o texto, ele não ficou feliz com isso. Ele ficou triste. Ele ficou triste, porque ele também foi rejeitado. Não era só, ele não estava pensando só em Deus, tanto é que Deus fala isso. Ele se sentiu rejeitado pelo povo. E nós vemos que ele tomou uma decisão sozinho. Ele simplesmente colocou eles lá numa decisão sozinho. E queridos, Deus não intervém nas nossas escolhas. Como Deus não interviu, Deus não poderia intervir. Deus não poderia ter chegado para Samuel e falado, não, Samuel, você não vai colocar seus filhos, não. Que é isso que você está fazendo? É eu que escolho, não foi eu que escolhi você. É eu que escolho. Mas Deus não intervém nas nossas escolhas. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha. E isso é para tudo. Nós temos que buscar o conselho dele. Mas a decisão é sua. Eu me lembro do jovem rico, sempre que eu lembro
dessa passagem, eu vejo tanto que Deus é misericordioso. Porque o jovem rico, Jesus estava falando com ele e Jesus teve compaixão. Jesus poderia ter falado, não vai, não segue esse caminho. Você vai estar indo para o inferno por causa dessas coisas daqui. Mas Jesus deixou ele seguir o caminho dele. Era a escolha dele. Jesus, que é o próprio Deus, não fez nada. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que queremos seguir. Ele nos mostra como ele conversou com o jovem rico, explicou tudo para ele, mas a escolha foi do próprio jovem. Queridos, quantas vezes nós fazemos como Samuel? Quantas vezes nós tomamos decisões por nós mesmos? Eu falo por mim, eu mesma faço isso. Fazia. Tenho buscado não fazer. Eu tenho buscado perguntar. Mas muitas vezes eu tomei decisões por mim mesma. E decisões que depois me fizeram sofrer. E hoje eu busco realmente buscar o que o Senhor quer. Qual o direcionamento dele para a minha vida? Porque como nós já falamos, a vontade de Deus, por mais que às vezes a gente não veja enquanto a gente está passando por uma situação, ela é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes, e eu falo por mim, muitas e muitas vezes, eu coloquei governantes sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sem nem perguntar a Deus nada. Simplesmente votava pelo próprio conhecimento que eu tinha lá e pronto. Quantas vezes eu fiz isso e me arrependi amargamente? Não foi uma nem duas vezes. E este, querido, é o momento para a gente orar, para a gente buscar. Nós precisamos orar e buscar. Buscar a Deus para entendermos este momento que vivemos. Às vezes nós pensamos assim, mas eu estou numa cidade tão pequena, o que vai adiantar o voto aqui? Vai, querido. O seu voto é importante aqui, porque vai refletir na nação. Então, tudo que nós fazemos reflete de lá para cá e daqui para lá. Se conscientize disso. Se conscientize e ore. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem buscar o Senhor. Queridos, o Senhor, ele respondeu a Samuel. Ele disse, atende a voz do povo. Eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Da mesma forma que Deus fala com Samuel, ele fala com todos nós que nascemos de novo. Todos nós que temos o Senhor Jesus, ele fala conosco. E é neste momento que nós precisamos nos ater às nossas decisões. E mais do que nunca, nós precisamos estar unidos como cristãos, para mudarmos o cenário da nossa nação. Lá em Gênesis 11:6 está escrito assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso aqui é naquele momento da Torre de Babel. Como eles tinham o mesmo propósito, o mesmo idioma, eles poderiam fazer tantas coisas e Deus naquele momento, o que ele faz? Ele fala assim, olha, nós temos que ir lá e mudar. E aí é que vem as línguas diferentes. Mas o que a palavra está dizendo aqui, se houver unidade, se houver o mesmo princípio, nós poderemos fazer grandes coisas. Queridos, se vocês observarem, a maioria dos outros grupos, fora os cristãos, eles são muito unidos.
eles fazem coisas que os cristãos não fazem por não serem unidos. Mas se nós acordarmos e nos unirmos, nós poderemos fazer grandes coisas. Nós poderemos governar a nossa nação. Porque o número de cristãos que tem na nossa nação é o número que dá para governar a nossa nação. Se nós nos unirmos em Pará de Minas, nós poderemos ter o governo na nossa mão em Pará de Minas. Mas nós precisamos dessa consciência que a maioria não tem. Nesse texto da unidade, está a chave para nós mudarmos o cenário da nossa nação. Deus explica para Samuel, explicar o povo como seria ter um rei. Ele explica, ele fala, olha, abre os olhos do povo, explica para eles como é que seria ter um rei, como tudo iria mudar. Deus fala com Samuel para alertá-lo, para ver se eles retrocediam, mas eles permanecem querendo um rei sobre eles. É como se eles estivessem com uma viseira e não olhassem nem para o lado, nem para lado nenhum, ficasse com aquela viseira, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Por mais que Deus mostrou tudo o que ia acontecer com eles, eles batiam na tecla e eles não queriam ouvir o Senhor. Mas Deus é tão tremendo que Ele fala, olha, explica para o povo. E por isso que nós precisamos, neste momento, conversar sobre política. Vocês precisam. Muitos de nós, durante muito tempo, não só a nossa igreja, mas a maioria das igrejas, não se falava sobre política. Por quê? Se dizia, a política é do diabo. Porque era a maneira de controlar todo mundo. Porque se nós sabemos do poder que nós temos, nós podemos mudar uma nação. Nós podemos fazer diferença. E é disso que Deus está falando. Abre os olhos, abre os ouvidos do povo, para que o povo possa entender. Nós temos visto o tanto de coisa que acontece aí fora. Mas nós, como cristãos, não nos posicionamos. E muitas vezes, nós queremos uma marcha para Jesus e nós não podemos ter. Sabia que aqui nós não podemos ter ainda? Sabe por quê? Porque nós não nos unimos. Outras cidades têm. Outras cidades têm tantos eventos. Nós não podemos. Por quê? Nós não nos unimos. Mas eu creio que isso vai mudar. Eu creio que nós estamos sendo conscientizados para que nós possamos viver a palavra de Deus em liberdade. E é tão interessante que Deus explica para Samuel claramente tudo. Samuel então faz uma última tentativa para que o povo mudasse a opinião dele, e ele diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porque se você toma uma decisão por você mesmo, Deus pode ser misericordioso e te ajudar, mas Ele pode também, não, você que escolheu, arca com tudo. Em outras palavras, o que Samuel estava dizendo é: vocês vão chorar lágrimas amargas por causa deste rei que estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Deixem ficar como está. Olha, é Deus que está governando, é Deus que nos governa. Deus não exige nada de nós, a não ser que sejamos leais aos seus ensinamentos. Deus não exige de nós impostos altos. Ele não exige de nós que sacrifiquemos, trabalhando de manhã, de tarde, de madrugada, para pagar imposto. Deus estava explicando e Samuel repetindo. Samuel diz assim:
Vocês realmente querem que outro governe sobre vocês? Fico imaginando Samuel, como é que ele devia estar angustiado, agoniado, porque ele fez uma decisão errada. Por causa disso, toda uma nação estava sofrendo e tomando decisões erradas. E aí, quando Samuel fala isso, o povo lá, no 19 fala, porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Vemos que o povo não atende a solicitação de Samuel. Eles estavam decididos, queremos um rei. Ouvindo, querido Samuel, todas as palavras do povo, a repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Dentro de tudo isso aqui que nós vimos, nós estamos vendo o livre acesso de Samuel com Deus. Mas como nós, que também temos essa liberdade com o Senhor, temos esse acesso com Ele, muitas vezes nós não o buscamos. Nós fazemos aquelas orações rápidas. De manhã cedo, Senhor abençoa meu dia e sai para trabalhar. Na hora do almoço, Senhor, isso quem ora na hora do almoço, né? Porque muitos nem oram, né? Agradecendo o alimento que você recebe diariamente. Muitas vezes a pessoa não agradece o trabalho, ou então faz uma oração de manhã e uma oração de noite que eu possa dormir tranquilo, amém e tal, e pronto. Aquelas orações vazias. Orações que mostram que não há relacionamento, que não há intimidade. E Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer andar conosco. Ele quer nos orientar, Ele quer nos mostrar. E é isso que está acontecendo aqui. Samuel, queridos, foi o último juiz de Israel. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Depois disso, então, Israel passou a ser uma monarquia. Se você ler a história de Israel, você vai ver tanto que Israel sofreu por causa dessa escolha. Por causa dessa escolha, eles foram aprisionados por Nabucodonosor, feitos prisioneiros. Tantas coisas aconteceram por uma escolha errada. Os juízes, queridos, serviam como líderes políticos, militares e espirituais do povo de Israel. Na época dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia um governo central organizado. Os juízes eram apenas líderes temporários que uniam todas as tribos contra um inimigo comum. E toda a orientação, queridos, vinha do próprio Deus. Então, concluindo, como podemos ver, Deus caminha com a política. Deus não é contra a política. E o que é a política? É a arte ou ciência de governar. A política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, a